Bom dia, galera. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o fuso horário que vocês podem dar uma olhada aí nesse vídeo. Quero agradecer a galera que visualiza os vídeos, né? E vim falar aqui sobre um assunto que muita gente não entende, né? Que é o exercício físico à idade de 40, 50 anos, 60, e também como funciona a queima de gordura, né? Como funciona nessa idade, né? E muita gente pergunta assim, mas por que você diminuiu bastante a prática de esportes? Por que você diminuiu bastante a prática de esportes? Então vamos começar, vou explicar basicamente para não ficar muito complicado, não ficar muito cheio de termos científicos, né? Que não adianta nada. A gente fala bonito sobre termos científicos aqui e muita gente não entende, ou se entende não cumpre, então meio que você paga mico, né? Então é o seguinte, vamos falar a linguagem popular, né? Quando a gente vai ficando de idade, 50, 45, mais ou menos, a gente vai tendo uma tendência de estressar nosso corpo por muito pouco, né? Por causa de como vai funcionando a comunicação celular, de como vai funcionando a digestão, de como vai funcionando a forma com que o corpo elimina a toxina. Então, metabolicamente, a gente começa a ficar muito lento, né? E armazenar. Então, o que acontece? Por tudo, o nosso nível de glicose, ele fica alto, entendeu? Por tudo. Mesmo que você não consuma, que é difícil, tem muita gente que consome muita glicose externa, o seu fígado vai fabricar perante a um estresse. Então, se você pratica um esporte, onde você é competitivo, onde você esboça uma competitividade profissional ou pessoal no treino, o que vai acontecer com você? Você automaticamente vai se estressar, vai subir a adrenalina, o estresse, e você vai ficar com nível de glicose no sangue permanente, alto. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma forma de eliminar isso, armazenando gordura. Tem muita gente que aos 50 e aos 60 só adquire um corpo seco, um corpo com a barriga para dentro, um corpo com um tanquinho, só consegue se acudir a remédios, acudir a moléculas, cafeína, teína. Por quê? Porque obriga com que isso ultrapasse dos limites, causando uma forçada de motor, vamos dizer assim, que não é bom, não é bom para o entendimento metabólico. Então, muitas das vezes você quer perder aquela gordurinha da barriga e não consegue. Por quê? Porque você está fazendo esportes que está estressando você está em estresse constante. Aí você diz assim, é mesmo, tem sentido, né? Por isso que agora mandam caminhar rápido, subir escada, descer escada, em vez de correr diretamente, estressando o corpo, né? A gente tem que entender que quando a gente é jovem, essa resposta é diferente. Então eu estou falando de pessoas já de idade, entendeu? Depende do que você entende. Por exemplo, eu preciso meter mais para dentro, né? Um pouco a barriga, apesar de marcar os gominhos poucos aqui, né? Tem um pouquinho de gominho marcando aqui, ó. Mas eu preciso meter ela um pouco mais para dentro. Por quê? Porque a gordura visceral é a gordura que mais demora a sair, porque entende que a proteção do corpo está aqui onde tem os órgãos, entendeu? Então, para não faltar combustível, o corpo exagera perante a estresse. Então, eu deixei de praticar esportes por isso, porque o esporte, ele
deixei de praticar esportes intensivamente, né? Intensivamente, eu digo assim, como grande rendimento, por causa disso, né? Porque eu estava tendo dificuldade de baixar a gordura visceral. E você vai dizer assim, não, mas você não tem gordura visceral, não se vê. Não, gente, você tem que fazer vácuo aqui. Tem gente que pensa assim, ah não, eu estou plano aqui, tá tudo bem. Não, você com uma certa idade, você tem que aprender a fazer vácuo, meter isso para dentro. E às vezes você não consegue meter muito, porque tem gordura visceral. Tem algo visceral aí, gordura, né? Então, aí as pessoas dizem assim, não, nossa cara, mas isso é exagero. Não é exagero, gente, é manter o metabolismo com saúde. Aí você diz assim, mas e como é que vão fazer para que esse nível de glicose que se torna mais permanente fique estável? Olha só, o problema é que quando a glicose está alta, a insulina também. Né? A insulina vai agir, quer dizer, a insulina vai agir. Então, a gente quando vai ficando de idade, a gente vai tendo uma tendência à resistência insulínica, né? Então, essa resistência insulínica, ela tem que ser combatida muitas das vezes com jejum. Por exemplo, pela manhã, né, você teve 8 horas dormindo. E quando você acorda pela manhã, o metabolismo vai começar a reorganizar certas coisas. Então, tem gente que come. Muitas das vezes, depende do caso, se você tem muita gordura visceral ou pouca, até ovos com azeite de oliva vai disparar a insulina. Não vai disparar a insulina forte, mas vai ter a presença de insulina. Então, como a insulina demora 12 horas para baixar um pouco, com certeza a sua insulina não vai estar tão baixa. Vai estar baixa, mas não vai estar tão baixa quando você acordar do jejum de 8 horas. Porque é um ciclo que vai causando certos problemas. É um ciclo vicioso que não dá tempo do corpo se reciclar. Então, tem muita gente que acorda, vai para o bacon, vai para o ovo e por esse motivo não consegue que o corpo entenda de usar a gordura visceral interna ou a gordura por fora. E o corpo fica preservando isso porque a presença de insulina não abre, não vai ter acesso às células gordurosas. Então a presença de insulina alta faz com que você não ative, não ative, a presença de insulina alta faz com que o seu corpo não ative modo gasta gordura. Então tem muita gente que está no esporte e consegue ter músculo aqui, consegue ter músculo no peito, mas aqui nessa parte sempre insiste em ter gordura por isso. Porque está fazendo um exercício estressante, da onde está demandando energia, está tendo um gasto, mas está sendo preservado o gasto de energia nessa região. E está gastando a glicose, e às vezes depende do estresse, está sendo produzido no fígado para preservar essa gordura justamente daqui. Então a solução para perder essa gordurinha daqui seria jejuns pela manhã, né? E depende do que você come depois do jejum. Por exemplo, 12 horas da noite a gente tem várias situações de lipasa, várias situações de renina, várias situações de enzimas que estão a top. Por quê? Porque o corpo tem um ciclo circadiano. Então, o que acontece? 12 horas do dia é o topo de muita coisa que acontece. Muita gente vai comer, faz jejum e vai comer 2 horas da tarde, aí vai ter que escolher o alimento que vai ser adequado para 2 horas da tarde. Né? O certo seria você parar de comer 6 horas do dia anterior e comer 12 horas do outro dia. Ou então, comer 6 horas do outro dia, do dia anterior, e comer 2 horas da tarde, mais alimentos como ovo, ou então peixe. Porque se você meter um alimento pesado, de digestão pesada, não vai estar presente as enzimas
e nem a situação metabólica que está 12 horas da noite, quando o sol está perpendicular e quando os hormônios e tudo está aí, até mesmo a recalcificação de dentes e reparação de microfraturas de dentes e um monte de coisa. Então, a gente tem que... Desculpa, gente. Garganta seca de pólen, aqui na cidade está começando a florar, está começando a sair pólen para tudo quanto é lado, clima seco, mesmo chovendo, ainda consegue ficar bastante seco. Aqui é uma região seca, então as gargantas ficam secas. O importante é que não tenha inflamação, o importante é que não tenha catarros amarelos, que não tenha coisas inflamatórias, mas vai ser sempre um agente agressor, só passa se o agente agressor sumir. Por exemplo, você mora numa casa que tem mofo. Você pode tomar remédio, você pode fazer o que você quiser. Se você tiver problema com mofo, você vai ficar constantemente doente. Se você só vai parar de ficar doente quando você... Desculpa. Você só vai parar de ficar doente quando você sair dessa casa. Então, no caso, eu só vou parar de ter esses pigarros nesses 2 meses de primavera, 3 meses de primavera, quando se for a primavera. O importante é não tomar remédio para isso, o importante é não deixar entrar no processo inflamatório, o importante é que isso não vá à garganta inflamada, nem a nenhum problema de febre, o importante é controlar isso. E como controlar isso? Não se expor em áreas abertas de natureza nesses 3 meses, né? Porque aqui dentro de casa, essa cidade, ela é como se fosse no meio de um vulcão. Em volta são montes, e esses montes eles são de trigo, de cereais e de bastante pólen, bastante chopos, bastante árvores, plataneira cerativa, que fazem uma certa poluição dentro da cidade de pólen, né? Para quem tem alergia. Então a gente fica assim, né? O importante é não ter que tomar remédio para isso. Graças a Deus não me afeta gravemente, né? É mais na parte da manhã quando eu acordo. E dá para viver tranquilo assim, não é uma coisa que tem que tomar remédio. Diferente de alguns burgaleses nascidos e criados aqui, que muitas vezes tem que parar no hospital, porque entra no olho, não consegue dormir com o nariz entupido. E eu já aprendi a conviver e controlar a estamina para que não... Bom, enfim. Então, importante, gente, é isso. Por exemplo, você que faz, por exemplo, o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, para mim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Para mim era bastante interessante eu fazer bastante jiu-jitsu, mas agora eu tenho que prestar atenção que tipo de jiu-jitsu eu posso fazer. Se eu entrar em competitividade com qualquer outra pessoa, mesmo treinando, eu corro o risco de ter constante estresse e ser preservado sempre essa gordurinha. E essa gordurinha que as pessoas têm aqui, né? Eu não tenho muito, mas por dentro já está querendo criar já não está tão marcado como era antes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exercícios físicos que não sejam competitivos, que não envolvam adrenalina, que não envolva muito cortisol. Por quê? Porque meu corpo ele está envelhecendo, ele está num processo de transição. Então tem muitos atletas de jiu-jitsu com 50 anos, 60 anos, que tem músculo, tem tudo, e a barriga tem essa gordura visceral por dentro. Tem até os gondozinhos aqui, mas isso é sempre inchado, entendeu? As vísceras, elas incham. E você fica com aquela barriga talhada, mas você se põe de perfil, né? E tem aquela altura aqui, né? Então isso não pode ser assim. Lembra quando você é jovem, você deita, a barriga vai para dentro? Quando você está com uma certa idade, você deita, a barriga fica da mesma altura do peito. Então são coisas assim que somente quem entende de célula, entende de metabolismo, sabe o que é. Tem um monte de gente que diria que o meu tá bom, né? Dizia, não, cara, tá bacana teu coisa, mas eu quero isso aqui mais para dentro. Enquanto eu não puder pegar costela
com os dedos não está do jeito que eu quero, entendeu? Tenho músculo, tenho bastante músculo aqui, porque eu tenho muita força no abdominal, mas eu quero não chegar à perfeição, mas quero chegar numa coisa saudável, né? Mais saudável. O corpo é assim. Então, para vocês aí, que não conseguem perder essa barriguinha daqui de baixo, que essa gordura não sai, que você fica com o corpo assim, ó, você fica com o corpo assim, mas bem aqui embaixo, bem aqui na parte de baixo, ó, fica sempre uma gordura que não sai, que é persistente, que não sai por causa desse motivo. Principalmente em pessoas de 40 e 50 anos. Até que 40, dá o metabolismo ainda tá, mas a partir dos 45 começa a complicar muito o armazenamento de gordura aqui, né? E muitas das vezes é gordura visceral, por dentro e um pouco por fora. Que é a gordura que o metabolismo sempre tem como arma para com medo da escassez, né? Então, o que eu proponho para vocês é cuidado com os esportes de grande rendimento, que traga estresse, que vai trazer envelhecimento precoce, entendeu? É bom fazer esporte? É, mas sempre com muito, mas muita alegria e diversão, para que o corpo entenda que não é um estresse crônico, não é um estresse exagerado e não faça esse armazenamento forçado de gordura nessa área, mesmo você se achando forte no espelho, mesmo você vendo, nossa, eu tô bacana, eu tô com os peitorais assim, mas aqui embaixo é importante ir para dentro um pouco, não ficar na mesma direção do peito. Isso aqui, o peito tem que ficar assim, o peitoral tem que ficar assim, e aqui tem que fazer uma curva quando a gente é jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem a cinturinha assim e tem a curva, né? O peito sempre está para frente, queira ou não queira. Meus filhos, eles são jovens, eles comendo a quantidade que for, fazendo o que for, eles estão sempre com o peito à frente da barriga. Quando a gente vai ficando de idade, vai acontecendo isso que eu estou dizendo, a gente vai ficando com o peito da mesma altura da barriga. Você deita assim, ó, e o peito está da mesma altura da barriga. Entendeu? Quando a gente deita assim que é jovem, isso vai para dentro. Então aí você vê aí, por aí você vê se está bom. Quando você deitar, você tem, ó, eu tenho 50 anos, vou fazer 51 agora. Se eu deitar aqui, e isso aqui vai para dentro um pouco, ó, tá bom. Mas se eu deitar e tiver da mesma altura, é porque corre o risco de ter gordura visceral, mesmo você aparentando magro. Entendeu? E isso gera sempre na idade. Você tem que combater isso com jejuns intermitentes. Por que jejum intermitente? Não é porque é moda. É porque o jejum intermitente vai dar mais tempo para o teu corpo descansar, para o teu corpo usar gordura, célula gordurosa. Agora lembre, o problema é esse. Você dormiu, né? Você acordou, comeu ovos, comeu bacon, mesmo não sendo de carga glicêmica nem índice glicêmico alto. Mas o que vai acontecer? Vai ter insulina presente. E juntando, depende com a insulina que dá sobra alta do que você comeu ontem, o que vai acontecer? Não estou falando de glicose, estou falando de insulina. Então o que acontece? Depende do que você comeu ontem, depende do que você vai fazer de manhã, para que essa gordura desapareça totalmente. A gordura visceral por dentro, que dá em pessoas magras e dá em pessoas gordinhas, entendeu? Então, qual é a solução para isso? A solução é você fazer o seguinte, deixou de comer 6 horas da tarde, ou 7 horas da tarde, a sua glicose que estava do dia vai baixando, vai subir a melatonina, você vai dormir, porque automaticamente glicose e insulina baixa significa alta depois da melatonina. E aí você vai ter um sono reparador, vai ter um sono bom. Quando você acordar, você está com a glicose, você vai estar com a glicose baixa e vai estar com a insulina baixa, né? E vai subir um pouco o estresse para que você desperte, fique esperto, né? Sem o cortisol você não acorda. E você está ali, e o cortisol um pouco alto, um pouquinho, né, às 8 horas da manhã.
E aí, se você vai joga com a idade umas torradas, uns cereais, umas crepe não sei o quê, umas aveias não sei o quê, com ovo, essas coisas aí teu nível de glicose, depende do que você comer. Se você comer essas porcarias, vai subir tua glicose lá nas nuvens, vai subir tua insulina e as células de gordura não vão abrir, vamos dizer assim. Não vai trabalhar com queima de gordura, né? Por quê? Porque o nível está alto. E acontece também se você comer ovos, bacon e coisa. Por quê? Porque quando você come qualquer coisa, a insulina vai estar presente e a glicose. Uns mais, outros menos, entendeu? Por exemplo, se você comer ovo, essas coisas, a insulina pouquinha, entendeu? Se você comer pão, queijo, presunto, essas coisas, embutido, estressar, isso é glicose alta, insulina alta, entendeu? Mas a presença da insulina tá toda vez que você come, entendeu? Independente de ser coisas de índice glicêmico ou de carga glicêmica alta, vai ter insulina. Então, a presença da insulina faz com que as células gordurosas não se desgastem, não seja usada como fonte de energia. E por isso que não perde essa barriguinha, essa gordura visceral. Às vezes tem caras que tem o braço forte, tem o peito forte, mas aqui embaixo é sempre alto, sempre essa parte incomoda, nunca seca. E muitas das vezes tem pessoas que... Aí você diz assim, não, mas eu sou jovem e... Não, jovem sempre vai talhar isso aqui se trabalhar bem. Eu estou falando pessoas de idade. Entendeu? Pessoas jovens, por exemplo, eu com 45 anos tá com isso aqui talhadão, bicho. Tá com isso aqui trincado, eu com 45 anos. Aí a partir dos 45 foi começando a ficar mais difícil. Entendeu? Aí eu fui regulando justamente isso. A quantidade de, por exemplo, agora eu não comi nada desde ontem. Eu não como desde ontem, 7 horas da noite. Eu não como. Então eu vou comer só 12 horas do outro dia, que é hoje. Por quê? Porque se eu comer agora, toda essa gordurinha que quer acumular aqui, que vai querer acumular com o tempo, ela vai entrar no círculo de gastar. Então ela vai criar por defesa da idade da preocupação metabólica do próprio corpo, em economizar por se acaso, e ela vai ser gasta por um mecanismo de facilitação, de não ter presença de manhã de glicose e nem de insulina alta, entendeu? Então, por isso muita gente com 50 anos, 60 anos, 70 anos, não consegue tirar essa barriga alta. Por isso, porque é um mecanismo metabólico da idade, entendeu? É um sistema da idade. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, entendeu? Fica esse vídeo aí para te ajudar um pouco. Muitas das vezes você vai fazer exercício físico na academia, se enche de exercício físico e tal, com 50 anos, 60 anos. Aí você diz, nossa, eu tô forte, aqui tem uns gondozinhos, né? Tem uns gondozinhos, mas por dentro tá sempre alto, sempre como tivesse inchado. Tirando o tema dos gases, alimentação mal combinada, certos fatores, entendeu? E assim você baixa. Cara, você tem que deitar e isso tem que ir para dentro. Se não for para dentro, o certo é segurar aqui, ó. Segurar aqui, ó. Se você não segura a costela assim, entendeu? Logicamente, se você tiver muito músculo, você não vai segurar fácil. Eu tenho muito músculo aqui, sabe? Apesar de estar roliço assim, mas eu tenho músculo aqui. Eu sinto aqui, ó, músculo. Mas você relaxa, ó. Dá para segurar, ó. Ó, eu relaxo, dá para segurar, ó. Entendeu? Se você não segura isso, é um pouco complicado. E eu tenho que baixar mais, eu tenho que meter isso mais para dentro. Entendeu? Até pela postura, né? Eu deixei de surfar. Surfar é bom por isso, porque você sempre está metendo a barriga para dentro. Surfar trabalha muito essa musculatura de deixar a barriga para dentro. Porque você está todo tempo com o peito assim, ó. Respirando, diafragma. E você está com o peitão assim. Então a postura de quem surfa é sempre com o peito para frente. Logicamente que eu estou dizendo surfista de muitos anos, entendeu?
É uma pena que eu deixei de surfar, vim para essa cidade aqui que não tem onda. Ali tá atrás tá a prancha, ó. Ó, a prancha de surf ali. E eu deixei, mas tá aí a prancha. Qualquer dia eu me mudar para uma cidade para eu dar uma surfada, porque o surf contínuo, constante, todos os dias, pode ser na parte da tarde, o sol tá baixo, deixa tua postura boa, tua coluna vai para frente, você tá sempre com esse músculo trabalhando as vísceras para cima, sabe? É como se fizesse vácuo aqui, entendeu? Antigamente eu botava isso aqui tudo para dentro, agora já não consigo tanto. Por quê? Porque corre risco de estar criando gordura visceral. Pouca, mas sim. Então eu tenho que fazer isso. Então o jejum intermitente, ele não é só para... Tem muita gente que diz assim, cara, eu tenho que consumir bater o número de proteínas e aminoácidos essenciais. Cara, você pode bater às 12 horas. 12 horas você pode comer quinoa, pode comer abacate, pode comer um salmão, pode comer 3 ovos. Bateu, entendeu? E não ficar comendo toda hora, porque não vai ser um estresse tão grande, uma luta tão injusta com o seu metabolismo, que vai ter uma guerra entre sua mente e seu metabolismo, entre a papila gustativa e seu metabolismo, que vai ficar aquela coisa, que o corpo vai preservar e você vai tentar tirar e vai acabar estressando mais. Por exemplo, vai para academia correr, vai correndo, você precisa trabalhar o cardio, verdade, você precisa, que o coração é um músculo, mas você pode estressar, você trabalha o coração e aqui gordura. Vai ter gordura. Por quê? Porque você, para trabalhar o coração da forma que você imagina, você vai ter que correr e vai estressar o corpo. Aí o corpo, na idade de 50 anos, vai te reservar, porque vai subir, vai ser o seguinte. Você corre na esteira com 40 anos. Bacana. Você corre na esteira com 30 anos. Bacana. Quando você começa a correr na esteira com 50 e não dá o mesmo resultado, é por causa disso que eu vou te falar agora. Você está correndo com 40, legal. Você está correndo com 50, você corre, 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 teu corpo se estressa, você produz glicose, depois vem a insulina silencia total a queima de gordura, total, e aí você correu, se estressou, ganhou potência cardíaca, mas não elimina essa gordurinha de baixo chata. Não elimina. Entendeu? Ou seja, é beneficioso para o coração, mas você não tira esteticamente essa gordura daqui de jeito nenhum. Com 50 anos é quase impossível. Entendeu? A gordura daqui, ela vai sair com alimentação inteligente, que é essa que eu digo de fazer essa intermitência de 16 horas e o que comer depois, e também com a conscientização do estresse. Lembra que todos os hormônios vão se desregulando, então o hormônio do estresse, ele vai aumentando quando você vai ficando mais velho. Por qualquer coisa você se estressa. Então, o que você tem que fazer? Ter mais calma. Vai para academia, brinca, ri, faz exercícios duros, mas sempre alegre, para o corpo entender que aquilo ali não é um estresse perigoso, é um estresse beneficioso. Ah, não vou correr na esteira, pois vai nadar, faz natação, sempre brincando com alguém, vamos ver quem chega primeiro, porque é isso que é. Se não, aos 50, aos 60, você pode até ter o corpo bacana, mas nunca vai sair essa barriguinha, dessa gordura, essa coisa que sempre fica aqui. Mesmo que seja externo. Tem gente que tem uns gondozinhos, ó. Tem gente que tem esses gondó aqui, ó, que eu tenho um pouco já, eu tinha mais. Tem uns gondozinhos aqui de, nossa, tá bem, mas por dentro tá da altura do peito. Então fica esse toque para você, se você nunca reparou isso, fique de olho, fique atento e saúde, espero que você consiga fazer aí a alimentação adequada, no tempo adequado, na hora adequada, para que você tenha essa baixa de gordura visceral e tenha mais saúde, né? Para ter uma velhice assim como tranquila. Um abraço.